Bom dia, meus irmãos. Vamos continuar com a nossa série Não Se Preocupe, olhando aí para Mateus 6, a partir do versículo 25, né, esse trecho. E agora a gente vai chegar no versículo, acho que é o mais conhecido desse trecho, né? Que é o versículo 33, que diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Né? Deus, ele está disposto a libertar pessoas ansiosas, demasiadamente preocupadas. Agora a gente precisa pensar um pouco, né? Como é que fica a nossa vida, né, quando a gente acumula posses, tesouros nessa terra? Né? Às vezes quando a gente tem carros, barcos, moramos em mansões, eu tenho a impressão que as nossas preocupações aumentam. Né? Pode dar a impressão que algumas diminuem, mas outras surgem. Né? Não adianta, o nosso coração ansioso e descrente, desconfiante em Deus, ele só vai mudar o objeto. Né? Às vezes a gente consegue um conforto em uma área, mas às vezes aquele próprio conforto vai gerar uma ansiedade de uma outra maneira. Né? Às vezes a pessoa queria muito morar numa mansão e ter os seus carrões, mas aí agora ela, por conta disso, fica com medo, por exemplo, de ser assaltado, roubado, ou às vezes surge uma questão de saúde, né? Não adianta. Agora, por que a gente vai se desgastar, né, em conquistar tantas coisas nessa terra, né, focalizar em nos preocuparmos, em alcançarmos e conquistarmos tantos bens, sendo que a gente pode gastar energia com coisas maiores e melhores. Né? Não faz sentido a gente gastar energia, força, recursos com tanto empenho, né, e até mesmo toda a nossa preocupação com coisas que às vezes não, certamente, né, a ferrugem e a traça vão correr. Né? E a ideia não é que a gente se livre desses alvos ou desses objetivos, mas é você substituir os alvos pagãos, lembra? Coisas que a gente não deveria estar se preocupando e gastando energia, então se preocupando com aquilo, né? Substituir os alvos pagãos por alvos piedosos. Né? A gente tem que se permitir, né, ser de fato consumido pelo reino de Deus, né? Almejar e vislumbrar, né, o reino de Deus e o domínio dele sobre a nossa família, sobre nossa própria vida, né, sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação. Ser um agente desse reino no tempo que você está aqui, né, e apresentar pessoas, né, novas pessoas a esse rei, né, que ama, que se sacrifica, que salva. E também, de certa forma, né, aprender a se submeter e a viver de fato, né, sob a autoridade do rei, né, do rei desse supremo e grandioso reino. De fato, pode ser que Jesus não torne, às vezes, a nossa vida mais fácil, mas certamente Ele traz a nossa vida e torna a nossa vida mais feliz. Né? Ele quer livrar a gente daqueles becos sem saída que a gente se mete. Né? Muitas vezes a gente vive em função do dinheiro. E se a gente vive em função do dinheiro, de fato, a gente vai ficar ansioso. Né? A gente coloca o nosso objetivo de vida alcançar o topo da nossa carreira. E aí a gente está colocando o nosso propósito de vida no lugar errado. Muitas vezes a gente quer porque quer batalhar por manter a nossa saúde. De fato, tem alguma responsabilidade que é nossa. Mas a nossa vida, né, ela estar de fato viva, né? Isso depende de Deus, depende dele. É Ele que tem os dias contados exatamente que nós vamos viver. É Ele que sabe o dia da nossa morte. Às vezes o nosso objetivo de vida tá em manter uma família feliz, ter filhos, esposa, paixões, né? E aí, de fato, a gente sempre vai andar preocupado e a gente tem grandes chances de, se andar assim, então ficar sempre decepcionado. Você vai ter razão de ter um coração inquieto, turbulento, né? Mas quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, você não tem que se preocupar, porque a sua maior preocupação, o seu maior empenho, o seu maior gasto de energia, de recursos, vai estar focado naquilo que jamais passará e jamais será derrotado, o reino de Deus.
né? E aí então a gente não tem que se preocupar. Busque então o reino de Deus, né? E a justiça dele, e aí então viva de fato uma vida descansada, uma vida plena, uma vida feliz. Deus te abençoe hoje, meu irmão, e lembre, né? Não se preocupa, Deus cuida de nós.